Olá, meus amados, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui postando um vídeo com a ministração da Palavra de Deus e tenho certeza que nessa oportunidade também o Senhor vai falar ao seu coração. Já quero deixar um convite, você que me assiste, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aí no sininho, ative aí a sua inscrição para você receber sempre as notificações quando um vídeo novo for publicado. E ao assistir o vídeo, deixe o seu like, deixe a sua curtida e não esqueça também de compartilhar com os seus contatos para que a palavra de Deus esteja alcançando mais vidas, lares, famílias e tocando muitos corações. Amém? Uma breve pausa, vai aparecer aí na sua tela o anúncio dessa programação e já estarei de volta para ministrar a palavra de Deus. Amém? Prontinho, já aqui de volta para agora estar ministrando a palavra do Senhor dentro desse assunto tão importante que tenho certeza vai falar ao seu coração, tá bom? Bom, eu quero ler aqui dois versículos que estão no livro de João, capítulo 14, o livro que é o Evangelho escrito por São João, e no capítulo 14, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o versículo 14, concluindo, diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Somente aqui, esses, na realidade, 3 versículos da palavra de Deus, e eu vou enfatizar aqui para a sua edificação espiritual. Meu querido, meu amado irmão em Cristo, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, é narrado que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E no versículo 19 ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio cumprir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Eu quero enfatizar que esse plano de Deus foi completamente executado, exercido pelo Senhor Jesus Cristo quando ele veio aqui na terra. A condição para o ser humano ser salvo já foi estabelecida, tanto que o Senhor, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a igreja está aqui na terra obedecendo uma ordem que Jesus deu, uma ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos para irem em nome dele e pregar o evangelho para que as pessoas fossem salvas. O evangelho da salvação é o evangelho de Cristo, é as boas novas em Cristo Jesus. E quem está com essa missão aqui na terra é a igreja, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. E aqui, como ministro do Evangelho, eu estou ministrando essa palavra ao seu coração. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus.
A palavra de Deus está chegando até você. A palavra de Deus está falando ao seu coração, para você abrir o seu coração, crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tomar posse da sua salvação, tomar posse também das bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus veio e pagou um preço, um alto preço. Ele morreu na cruz do Calvário e a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados e levou também as nossas dores e enfermidades. Ou seja, ele garantiu a nossa salvação e garantiu também a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde física, o nosso bem-estar. Nós termos, ele diz em João 10:10, ele fala que o ladrão veio somente roubar, matar e destruir, que é o inimigo das nossas almas. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor Jesus veio para estabelecer, através da nova aliança, uma vida plena de comunhão com Deus, de paz, de alegria, de comunhão com o Senhor. Nós andamos aqui na terra agora, tendo o amparo de Deus, tendo a guarda fiel dos anjos do Senhor, tendo comunhão com o nosso Criador. Ele nos trata como filhos e nós tratamos a Deus como Pai. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Deus nos concede as suas bênçãos através de Jesus Cristo. Então, amados, Deus está falando ao seu coração. Essa passagem que eu li aqui, ele fala justamente da condição da igreja aqui na terra, realizando a obra dele. Ele diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e ainda maiores. Ele estava dizendo, inclusive Jesus esteve aqui na terra durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ele pregou, ele curou enfermos, ele libertou pessoas, ele alcançou vidas para o reino de Deus através da sua pregação, mas Jesus ficou 3 anos e meio exercendo seu ministério aqui na terra. Mas quando ele fala aqui, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e ainda maiores, ele estava se referindo à igreja, porque a igreja ia ter um largo espaço de tempo de fazer a obra aqui na terra, de proclamar o evangelho a todo o mundo e por todas as nações, povos, tribos, raças, línguas, vidas por aí afora. Ao longo de todos esses anos, estariam tendo a oportunidade de ouvir o evangelho, crerem na palavra de Deus e obterem pela fé a sua salvação e terem nas suas vidas as bênçãos de Deus, porque Deus garante bênçãos na vida daquele que crê e confia na sua palavra. Então, por isso que ele diz, fará as obras que eu faço e ainda maiores. Aí ele completa dizendo, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então, meu amado, olha o que Deus está falando ao seu coração. A igreja está aqui na terra sendo uma porta-voz da mensagem do Senhor, e Deus quer operar na sua vida. Deus quer operar milagres na sua vida, no seu lar, na sua família. Ah, pastor, mas eu estou passando tantos problemas que eu não sei se tem solução, porque muitos anos passando por essas situações, o meu lar é um lar atribulado, ninguém se entende, só tem brigas, só tem discórdias. Eu quero dizer que tem solução para você, meu amado. A igreja está na terra para ser a porta-voz da mensagem do Senhor para as vidas. Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando para você nessa oportunidade. Venha para Cristo, venha para os braços do Senhor pela fé, abrace a fé em Cristo Jesus e Ele vai aliviar você de todo esse fardo pesado que você carrega, toda essa condição de
peso, toda essa condição de opressão que esse mundo vive. As pessoas vivem oprimidas, vivem desesperadas, vivem estressadas, as pessoas vivem sem paz, porque está faltando elas crerem no Evangelho de Cristo. Cristo já pagou na cruz do Calvário o preço por nós, levou sobre si os nossos pecados. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Então Deus quer também que você esteja nessa condição, bastando crer na palavra, creia no Evangelho e receba perdão dos seus pecados. O Senhor vai tratar você como filho e você vai tratar a Deus como pai. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu se o farei. Então, se você crê, se você for na igreja, fazer um pedido de oração, receber da igreja a ministração da oração da fé sobre a sua vida. Meu amado, se você chegar no nosso ministério, você chegar ali com a sua vida meio atribulada e fazer uma campanha de oração para Deus abençoar suas áreas, nós inclusive ministramos lá na igreja por 5 áreas específicas: área familiar, área emocional, área espiritual, a área financeira e a área física. São 5 áreas que nós estimulamos as pessoas a fazer suas campanhas de oração, porque Deus é aquele que contempla as nossas orações. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à voz da nossa oração. E lá no livro de Tiago, capítulo 5, fala que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos, ou seja, a oração do justo, ou seja, daquele que faz parte da igreja do Senhor, quando ele ora, a Bíblia diz, ela pode muito nos seus efeitos, ou seja, ela produz um resultado. Então Deus está falando ao seu coração para você alimentar a sua fé, para você crer. Tudo é possível ao que crê. Creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus, creia no poder da palavra, creia na eficácia da oração na igreja. Participe, não deixe de congregar, não deixe de participar dos cultos na igreja, não deixe de apresentar em oração os seus pedidos e você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Amém? Então ele diz aqui, vai fazer obras, as obras que eu faço, disse Jesus, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, o Senhor Jesus disse que ele vai responder as orações com uma finalidade, a fim de que o Pai seja glorificado. Você vê que quando a pessoa alcança um milagre, alcança uma bênção, uma vitória, ela diz o quê? Glórias a Deus. Ela glorifica a Deus. E ela glorifica a Deus através de quem? Através de Jesus Cristo, porque é Jesus que diz, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, aí ele diz aqui no versículo 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então é a garantia da bênção, é a garantia da vitória, é a garantia da resposta de Deus às nossas orações. É o Senhor Jesus quem falou, eu farei, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse o Senhor Jesus. Meu amado, Deus está falando ao seu coração, Deus quer operar na sua vida, Deus quer curar você, Deus quer libertar. Às vezes tem pessoas na sua família precisando de uma transformação, precisando de uma restauração, precisando de uma libertação, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma porta aberta. Tanta gente aí precisando de provisões nas suas áreas, na sua área financeira, na sua área de provisão no seu lar, precisando, e tudo isso é garantido para aquele que crê, para aquele que exerce fé na palavra de Deus. Eu estou aqui como porta-voz do Evangelho, pregando essa mensagem para que seja alimentado na sua vida a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Agora, amados, eu vou aqui mostrar, aqui no livro de Mateus, capítulo 16, quando Jesus indagou para os seus discípulos,
o que as pessoas estavam falando a respeito dele, e ele falou, os discípulos falaram que uns estavam dizendo que Jesus era um profeta, era Elias, era era João Batista, que havia ressuscitado, mas Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro tomou a palavra e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora olha o que Jesus respondeu no versículo 17, Mateus 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que era Pedro, né? Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Com essa passagem, eu quero enfatizar a autoridade que o Senhor Jesus confiou à igreja aqui na terra. Jesus está dizendo que sobre aquela afirmação que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele afirmou e Jesus falou, foi o Pai que revelou para você. Né? Essa afirmação de que Jesus é o Cristo é a revelação de Deus Pai no coração da pessoa. Deus está revelando a você agora aí quem é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Senhor, o Salvador. Ele está revelando através da mensagem, ele está falando ao coração de muitos que estão me assistindo. Então Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou, foi o Pai Celestial que te revelou. E também eu te digo, você é Pedro, e é sobre essa afirmação que você fez, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, nada impede a obra de Deus aqui na terra. Nada impede o avanço do reino de Deus aqui na terra. A igreja continua de pé, continua avançando, continua expandindo o reino de Deus, continua anunciando o evangelho a todas as pessoas. E quem crê está sendo salvo. É a garantia da palavra de Deus. Então Jesus falou, né, sobre essa pedra, sobre essa afirmação que você fez, eu vou edificar a minha igreja. Por que a igreja é edificada em cima dessa afirmação? Porque a igreja de Cristo é aquela que afirma, que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único Senhor e o único Salvador. Então, sobre essa afirmação, a igreja está aqui na terra de pé, proclamando a mensagem da salvação. Então, Jesus falou, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essa chave, a chave significa autoridade. Então Jesus estava dizendo, eu vou dar para a minha igreja a autoridade do reino dos céus, as chaves dos reinos do reino dos céus. E ele diz, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. Olha aí a resposta das orações. O que você liga na terra é ligado no céu. Quando alguém chega na igreja, pastor, chega um enfermo, chega um doente na igreja pedindo oração, nós oramos a oração da fé, com a imposição de mãos, ordenamos que aquela enfermidade, aquela doença, aquele mal seja retirado em nome de Jesus, com a ousadia, no nome de Jesus, aquela enfermidade é repreendida, a pessoa é curada, o milagre acontece. Por quê? Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Jesus falou, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele diz, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, tudo quanto é pessoas oprimidas, pessoas que precisam ser libertas de tantos males, vícios, pessoas aí desenganadas, vidas aflitas,
lares que têm sido afligidos, famílias destruídas por causa dos vícios, por causa de tanta desgraça que acontece em tantas famílias, tantas violências, tanta criminalidade, tanta falta de amor. Lares estão sendo destruídos pela ação do adversário das nossas almas, mas o Senhor Jesus disse que a sua igreja está aqui na terra, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Está dizendo que a igreja pode ligar aqui na terra através da oração da fé, exercendo fé no nome de Jesus, com autoridade no nome de Jesus. Os milagres vão acontecer, porque Jesus falou: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, tudo que ligar na terra é ligado no céu, tudo que desligar na terra é desligado no céu. Então, quando nós, em nome do Senhor Jesus, usamos a autoridade, repreendemos o mal, ordenamos que ele saia, ele tem que sair. O milagre acontece na vida da pessoa e a pessoa glorifica a Deus. É como Jesus falou: tudo que pedis em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado através do Filho. Então, meus amados, essa palavra eu tenho certeza está falando ao seu coração, né? Tem muita gente aí, irmãos, que está pregando muita coisa que não é evangelho. Muita gente aí perdendo tempo com tanto debate, debates que quem tem a opinião daqui, ficam discutindo opiniões. E a Bíblia diz: deve-se evitar contendas e debates que pervertem os ouvintes, que não edificam. A missão da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo, a palavra da salvação. E é isso que o nosso ministério está fazendo. E eu, amados, através do vídeo aqui, convido você, né, se você puder visitar o nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro, né, situado ali no bairro de Guadalupe. Tem obreiros na igreja, tem pastores, tem vidas ali dedicadas à obra, que vai receber você de braços abertos e vai, com certeza, tem vidas ali que chegaram praticamente a própria família da pessoa dizendo: esse aí não tem jeito, e se tornaram grandes servos de Deus, né? Grandes pessoas servindo a Deus. Por quê? Porque o Senhor não mudou. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para eternamente. Ele é o mesmo. Ele operou milagres no passado, ele opera milagres nos dias de hoje, sim, irmãos. Mas por que, pastor, não acontece tantos milagres hoje? Não é porque Deus não opera, é porque a igreja está precisando entender essa autoridade aqui dada pelo Senhor Jesus. Eu dei a autoridade, eu dei a chave do reino dos céus para a igreja. É a igreja que exerce essa autoridade aqui. O que liga na terra é ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. E tudo o que pedirdes em nome do Senhor Jesus, ele vai fazer, para que o Pai seja glorificado. Então, Deus é glorificado através da igreja aqui na terra. Então eu conclamo você que está me assistindo: vá para a igreja, congregue numa igreja cristã, evangélica cristã, que pregue a palavra de Deus, que pregue a Bíblia Sagrada, que proclame que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que recebam vidas, que ouvem a palavra de Deus, abracem a fé e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que passem a congregar como igreja, não deixar de congregar como é costume de alguns, mas façam parte do corpo de Cristo, sendo membros desse corpo e frutificando na obra de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer isso. Ah, pastor, eu tenho ouvido tantos maus testemunhos. Amado, os maus testemunhos vão continuar existindo. Jesus falou, né? Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Então, pelo fruto se conhece a boa árvore. Então, é pelos frutos, né? Você vê a igreja que dá bons frutos na obra de Deus, no reino de Deus, então você participa da igreja, né? A Bíblia diz também que o trigo e o joio estão juntos, a plantação está tudo junto. Tem pessoas pregando
de bom grado o evangelho e tem pessoas escandalizando na obra de Deus. Mas você tem que estar focado no seguinte: a palavra de Deus permanece fiel. E essa palavra, ela habita no nosso coração, habita no seu coração, para você estar firme na fé, firme na presença do Senhor. Tá bom, meus amados? Eu vou deixar numa postagem que eu vou colocar numa das minhas redes sociais, o incentivo às pessoas estarem assistindo o meu canal no YouTube, ouvindo as mensagens, ouvindo os temas que estão colocados lá e também tendo a oportunidade de comparecer nas nossas igrejas. Estamos com obra em Guadalupe, estamos com obra no Parque Anchieta e cremos aí que muitas vidas estão sendo tocadas, alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, meu amado, né? Receba essa palavra aí no seu coração, tá? Tome atitude, caminhe para a igreja, abra seu coração, confesse a Cristo como Senhor e Salvador, né? E seja grandemente abençoado pelo Senhor. O Evangelho é uma palavra abençoadora. A igreja está aqui na terra para abençoar as pessoas. A igreja não está aqui na terra para viver criticando as pessoas e falando do erro das pessoas. Não, a igreja é uma porta-voz da mensagem salvadora, para as pessoas ouvirem e abraçarem a fé em Cristo, para virem para a presença de Deus. Essa é a mensagem da salvação. Essa mensagem é anunciada para as pessoas serem... mas aí as pessoas vêm de todo tipo. Vem pessoas para a igreja que estão largando vícios, estão largando bebida, estão largando vícios de fumo, estão saindo de uma vida promíscua, né? Pessoas envolvidas com prostituição que estão vindo para a igreja, mas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra e abraçar pela fé o Evangelho e serem transformadas pelo poder de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer tudo novo na sua vida, né? Talvez você diga: pastor, para mim não tem jeito, eu já cometi muito erro, né? Eu cometo muita coisa errada e Deus não vai querer saber de mim. Não pense assim não, tá? Jesus já veio, já cumpriu o plano da nossa salvação, já pagou o preço dos nossos pecados, somente quer agora que você se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tome posse da sua salvação e procure uma igreja cristã, evangélica, onde você congregue e onde você seja alimentado com a palavra de Deus, tá bom? E se você nos der a alegria de congregar no nosso ministério, Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro, teremos a imensa alegria de também estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Tá bom, meus amados? Estou encerrando por aqui, tá? Mais um vídeo postado, tenho certeza que abençoou aí a sua vida, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.